A paz do Senhor, amados irmãos, amada igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Ribeira do Pombal. Muito prazer que estamos aqui, preparando esse vídeo desta lição, para que você, que faz parte da classe do discipulado, seja abençoado nesse dia. Espero que possam estar em paz, e gozando de muita saúde. O professor da classe, como vocês sabem, é o professor Rui, o titular, e eu estou aqui na qualidade de substituto. Mas vamos estar nesse momento compartilhando. O irmão Rui me pediu que estivesse viabilizando esse vídeo para que a gente possa estar refletindo sobre o tema de hoje. Na lição passada, como vocês estudaram, falou sobre o discípulo, e o dízimo. Então, o irmão Rui ministrou essa lição e hoje nós vamos falar sobre o discípulo e o Espírito Santo. Há um texto bíblico que está em Atos 1:8, que é o texto da lição, diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amados, uma pergunta nós poderíamos fazer: será que seria possível existir igreja sem o Espírito Santo? Seria possível até mesmo existir a Bíblia se não fosse o Espírito Santo? Então, quem é o Espírito Santo? Então, vamos refletir sobre isso, nesta lição. Nós temos aqui alguns minutos para gravar. Nunca fiz nenhum vídeo assim. Então, espero que eu consiga passar aqui algumas informações sobre a lição. Então, que Deus esteja nos abençoando. Vocês têm na revista de vocês, vocês podem acompanhar. Nós temos aqui alguns textos que servem como de orientação, que é o texto de Gênesis 1. Gênesis, no capítulo 1, já fala do Espírito Santo de Deus, no começo, na origem de todas as coisas. O capítulo 1, verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Agora João 14:26, vamos ver aqui. João 14, verso 26. Vejamos o que diz a palavra sobre o Espírito Santo. 14:26. Diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa palavra então é dita por Jesus Cristo quando estava aqui na terra. Então, nesse texto, o Espírito Santo aqui é apresentado como um consolador. Se a gente notar, amados, o Jesus Cristo tinha chamado seus discípulos. Já havia alguns anos que eles estavam juntos, partindo pão, orando, comendo, andando, viajando, e eles juntos ali. Jesus Cristo, como mestre, ele ia chegar um momento, que, como ele falava mesmo, que teria que deixar os seus discípulos, teria que ir para o Pai. Mas ele disse: eu não vos deixarei só. Imagine o relacionamento, de intimidade que aqueles discípulos tinham, vendo as maravilhas que Jesus operava. Então, Jesus, conhecendo os corações, conhecendo o ser humano, como ninguém, ele fala que não os deixaria. Ele deixaria o Consolador. Então aqui ele é apresentado aqui em João como um Consolador, como aquele que vai ensinar todas as coisas, vai fazer lembrar das palavras que Jesus falava. Então, outra característica, do Espírito Santo é que ele consola, ele ensina. E em Hebreus 9:14, abra aí, Hebreus, Tiago. Então Hebreus fica antes de Tiago.
Vamos ver aqui rapidinho. Hebreus. Vamos lá. Hebreus no capítulo 9 e o versículo 14. Diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então a gente observa também que é uma outra função aqui do Espírito. Então, como temos visto, o Espírito Santo aqui, então, ele tem poder, né? Ele é onipotente. Igualmente como o Pai e o Filho, ele possui esse atributo, né, da onipotência. Ele pode todas as coisas. Então ele estava desde o início. Né? Outro atributo aqui que a gente vê do Espírito Santo é que ele é onisciente. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo tem pleno conhecimento de tudo. Seu saber é perfeito e infinito em relação ao passado, presente e futuro. Ele é eterno, não tem princípio nem fim, como diz o salmista no Salmo 139, Salmo 139, 2. Né? Ele é eterno, ele é onisciente, né? Então ele é onisciente. E também o Espírito, também outro atributo é sobre a onipresença, né, do Espírito Santo. Você aprendeu que o Espírito Santo conhece todos os atos e pensamentos dos crentes. Ele prescruta o seu entendimento, pois está presente em todo lugar de modo pleno. Está lá em Jeremias 23, 23. Né? Jeremias 23, 23. Vamos conferir aqui na Bíblia, né? Para que a gente possa ter uma visão, né, bem mais ampla. Jeremias 23, 23. É importante que vocês estejam fazendo a leitura dos versículos bíblicos. Tem muitas palavras que a gente pode não compreender, mas é importante porque ela dá o respaldo, né, a nossa fé, a nossa crença. Então em Jeremias 23, 23 diz assim. Tá aqui, Jeremias 23, 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Aí mais adiante ele diz: esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então o Espírito Santo aqui, ele age também em toda parte. Então, por isso que há a onipresença dele, a onipresença do Espírito Santo. Ele está em todo lugar, né? Sou eu apenas Deus de perto, né? E não de longe. Bem, nesses textos aqui, né, a gente vê, né, o Espírito de Deus agindo, né, com poder e consciência e através da sua onipresença. E quais são as provas então de sua personalidade, né? Se ele é uma pessoa, ele tem sentimentos também. Como é que a gente pode ter essa certeza que o Espírito Santo é uma pessoa? E ele tem sentimentos também. Então a gente vai aqui na Bíblia e vamos ver aqui algumas características dessa personalidade, né? Alguns atributos do seu intelecto, da sua vontade, né? A sua capacidade de examinar, conhecer, interceder. Ele se entristece também, tem ciúmes, zelo de nós, como está lá em Tiago 4, 5. Há algumas atividades que atestam a personalidade do Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro 1, 21, que ele revela, né? Ele foi, a palavra ela foi escrita, né, por homens inspirados pelo Espírito Santo. Há uma palavra que diz que nenhuma escritura foi escrita por vontade humana, mas foi inspirada, né, pelo Espírito Santo de Deus. Então, se a Bíblia tivesse escrito por um homem qualquer, por apenas um homem,
ela poderia entrar em contradições, como mesmo até a própria ciência ela pode entrar em contradição, às vezes, nas suas afirmações. Mas a Bíblia não tem, você não vai ver a contradição, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Pedro diz que dos atributos, né, uma das provas da sua personalidade é que ele revela. Ele ensina também, como está lá em João 14:26, né? Ele vos fará lembrar todas as coisas. Ele vos fará lembrar todas as coisas. Ele também intercede, como está lá em Romanos 8:26. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele intercede pelos seus, né? Nós não temos como ler todas as referências, porque o nosso tempo aqui é limitado. Mas vamos continuar. Então, o Espírito Santo também, como prova da sua personalidade, é que ele ordena a igreja, lá como está lá em Atos 13:2, a igreja de Antioquia e da Síria foi a primeira a enviar obreiros ao campo missionário. Porém, a ordem para isso foi dada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo fala com o homem, como a gente viu aqui, para que fosse separado esses obreiros, né, para cumprir com a obra de Deus na terra. Então, o Espírito Santo, ele ordena, né, ao homem como fazer as coisas. E o Espírito Santo também, ele testifica de Cristo, como está lá em João 15:26. Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo também, como na letra F aí do seu tema, da sua revista, fala também que o Espírito Santo, ele fala com a igreja, está lá em Apocalipse, né? Através dos ministros da palavra de Deus e de várias outras maneiras ele fala à igreja. Vamos ver o que diz lá em Apocalipse. Esse texto é muito importante que a gente leia. Apocalipse, no capítulo 2, vamos ver. Apocalipse 2, rapidinho aqui, 2, verso 7, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, ele fala, né? O Espírito Santo fala. O Espírito Santo também, ele convida a salvação, como está em Apocalipse 22, né? Vinde, né? Ele faz um convite, Apocalipse 22. Veja que texto maravilhoso. 22, 17, diz o seguinte. Achei aqui. 22:17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, isso mostra também que o Espírito Santo também convida, né, a salvação. A salvação é uma dádiva de Deus e ele convida também. Então, nós podemos ver aqui uma das partes da personalidade de Cristo, né? De interceder, de ensinar, ele se entristece, ele intercede, ele ordena, ele testifica, ele fala, ele convida. Agora, quais são os símbolos do Espírito Santo? Então, nós temos vários textos bíblicos aqui que vai falar de que ele é chamado também o Espírito de Deus, como está lá em Lucas 11:20. Jesus afirma que expulsara os demônios pelo dedo de Deus. Então, ele é apresentado aqui nesse texto como o Espírito de Deus, né? Jesus mesmo deixa claro isso, né? Ele fazia a obra no nome, né, de Deus, no nome do Pai e do Espírito Santo. Um outro também ponto aqui, outro texto bíblico vai falar também em Romanos 8:9, que ele é comparado como o Espírito de Cristo, né?
são os nomes e símbolos do Espírito Santo. Então ele é classificado também como Espírito de Cristo. Indica então que o Espírito é enviado por Cristo para o glorificar e habitar no salvo. Jesus mesmo disse que mandaria o seu Espírito, né? E aí cumpriu com o que ele falou. Em João 14, 16 e 26, o apóstolo aponta o Espírito Santo como um consolador. Eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei um consolador. Vou preparar um lugar, aquele texto que fala então o Espírito Santo é o consolador. Jesus prometeu isso. Eu vou deixar o consolador, né, para que as pessoas pudessem não se sentir sozinhos. Se tem uma coisa, amados, que Deus quer estar presente em meio ao seu povo. Isso foi desde o Antigo Testamento. Jesus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo, porque ele queria estar no meio do seu povo. No Antigo Testamento ele estava presente através, né, do tabernáculo, através do templo. Mas no Novo Testamento já podemos ver através da descida do Espírito Santo. Esteve através de Jesus Cristo, né, através das ações, né, dos milagres e tudo que era feito. E quando Jesus foi ao céu, nós podemos ver através então do poder do Espírito Santo que foi dado aos seus apóstolos, à sua igreja. Então, a gente pode ver aqui também os nomes. Então, outro nome também que é dado para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo, outro símbolo, é que é comparado também com o Espírito de verdade, como diz João. O Espírito do engano e do erro opera no mundo. Então, por isso, o Senhor enviou o Espírito da verdade para preservar os seus servos das ciladas de Satanás. Então, quantas pessoas, né, estão aí enganados na mentira, mentem como se estivesse falando a verdade. Então, Deus aí manda também um Espírito de verdade, um Espírito de graça concedido aos crentes a fim de viver em santidade e vencer as fraquezas. Então, somente pela graça de Deus é que podemos vencer, né? Pelas suas misericórdias. O Espírito de vida, como diz Romanos 8, o poder do pecado e da morte não tem efeito sobre aqueles que receberam o Espírito de vida. Então, Romanos 8:2 diz que Deus nos deu também o Espírito de vida, né? Ao contrário daqueles que não têm o Espírito de Deus ainda, né? Estão mortos para com Deus. E aqui nós temos também símbolos do Espírito Santo, né? Nesse Espírito de Deus, Espírito de Cristo, aqui são os nomes conferidos ao Espírito Santo. Agora a gente vai ver os símbolos do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que a Bíblia compara o Espírito Santo como fogo, né? Como vento, como a água, né? Como selo. Então, para que serve o fogo? O fogo serve para purificar. No Novo Testamento também a gente pode ver através da igreja. Então, a Bíblia diz que é colocado o azeite também no caso de a pessoa estar enferma, né? Então, os presbíteros, ele unge a pessoa com óleo, né? E a oração da fé, então, salvará ou irá curar a pessoa que estiver doente. Então, a igreja em nossos dias também faz essa unção com óleo, né? Com azeite, para que a pessoa receba de Deus, né? A cura, né? A libertação completa. O Espírito também um dos símbolos é a pomba, né? Quando Jesus foi batizado ali no Rio Jordão, uma pomba, né? João viu o Espírito Santo de Deus descer sobre Jesus como uma pomba. Então, por que uma pomba? Porque a pomba, quando a gente olha para uma pomba, a gente vê a beleza, a simplicidade, né? E assim o Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a obra do Espírito Santo? Então, qual é a obra então do Espírito Santo? A obra no pecador. O Espírito ele
o Espírito Santo de Deus, ele regenera a natureza pecaminosa do homem. Então, quando a gente vê quantas pessoas, né, que estavam envolvidas no pecado, no lamaçal, e Jesus faz a obra, o Espírito Santo faz a obra na vida da pessoa, a pessoa, né, é transformada, chega ao arrependimento, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo que está por vir sobre aquela vida. Então o Espírito Santo faz isso no pecador. No crente, ele é o consolador, é o que conduz, é o que guia, é o que ensina, é o que dá poder, como o texto que a gente leu de início, eu darei poder, né? Recebereis poder, eu descer sobre vós. Na vida do crente, ele é o intercessor, ele intercede pelos crentes. Às vezes o crente vai orar, às vezes não sabe nem como orar, nem como pedir ao Senhor. Então ele ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. O Espírito Santo também, ele tem a missão também de santificar, de fazer a obra de santificação na vida da pessoa, né? Glória a Deus. Quantas pessoas estavam à beira do abismo, da morte, e o Espírito Santo, então, usa alguém, usa alguém em profecia e tudo, e a pessoa recebe, né, tem o tempo do arrependimento, né, e se converte e é transformado por Deus. Então ele santifica a pessoa. E na igreja, como é o Espírito Santo, né, na igreja, na obra, diz o autor aqui da revista, então ele age na obra de missões, como a gente viu em Antioquia, né, quando o Espírito Santo ordenou que separasse os obreiros e os enviasse ao campo missionário. Então, ele atua na obra missionária, ele atua no ministério da pregação. Quantas vezes a gente vê Deus usar homens, mulheres, né, na pregação da palavra de Deus, e o Espírito Santo então usar aquelas vidas, né, para ministrar, para dar a mensagem de Deus para o ser humano, né, para consolar, para corrigir, né, para edificar a igreja. E o Espírito Santo também, ele atua na oração, né, na igreja. O Espírito Santo intercede pelos crentes nas orações, como está lá em Romanos 8:26, quando ele diz: concita-os a orar em todo tempo e com toda oração e súplica no Espírito. Então a igreja, ela nesse tempo agora, né, que nós estamos vivendo essa quarentena, né, esse isolamento, né, mas a igreja está orando. Quantas pessoas a gente vê, quantos servos de Deus estão orando, clamando a Deus nas ruas, né, nas igrejas, né? Então ele continua agindo, né, através da oração. Então, amados, espero que você possa ter, o Espírito Santo tenha, né, lhe mostrado, tenha lhe ensinado mais. Eu confesso que realmente não tenho esse hábito, né, de fazer vídeo, mas procurei aqui tentar discorrer um pouquinho sobre a lição. Espero que em outra oportunidade a gente possa fazer melhor para Deus. Mas há um conselho para você, né, para que você pratique as obras da luz, né, produza o fruto do Espírito, para que você também busque o batismo do Espírito Santo. Vocês estão nessa fase, né, de iniciando, né, a fé. Então esse discipulado, né, nada mais é do que a base, o alicerce, o início da vida cristã. Mas busque o batismo do Espírito Santo, busque o poder de Deus. Vocês também agora têm essa responsabilidade também de levar outros a Deus. Então, muitos vão perguntar a vocês a razão da sua esperança. E aí vocês vão ter a oportunidade, né, de, através do Espírito Santo de Deus, de apresentar para essas pessoas a verdade, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando a gente abrir a boca, que estejamos transmitindo os seus oráculos, né, a sua palavra. Então, peça a Deus que quando no abrir da sua boca, que Deus fala através de você, que não seja você falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando através de você.
Jamais aceite ensinos contrários às Escrituras. Vocês poderão encontrar por aí pessoas que vão distorcer a palavra de Deus. Aí é o espírito do engano, do erro. Aí vocês não aceitem isso aí. Nada que esteja fora da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Faça aí o para casa, né? Tem algumas questões, estão em 5 questões que vocês devem responder. E no próximo vídeo aí, eu creio que o irmão Rui pode fazer essa correção, né? Fazendo essas perguntas, né? Dessas 5 questões que vocês devem responder, né? Tá bom? Que Deus abençoe, não quero me alongar mais. Até a próxima, Deus abençoe.